e começo a entender o desenvolvimento das pessoas sobre uma outra ótica. E aí foi quando eu comecei a entender que eu podia contribuir de uma maneira que era para além da técnica. Na medida que hoje entra uma geração que tem outras preocupações, que inclusive o trabalho não é a prioridade, diferente da nossa, que o trabalho sempre foi prioridade, a gente começa a ter choque nas relações, né? E os choques que a gente ainda está aprendendo a lidar. Em um cenário onde a pressão por produtividade e constante conectividade tem se intensificado, a linha entre a vida profissional e o bem-estar pessoal torna-se cada vez mais tênue. Os dados são alarmantes e revelam que o Brasil se destaca negativamente no cenário da saúde mental. Somos o país com a maior prevalência de depressão na América Latina e o segundo nas Américas, segundo os dados do Gov de 2022. Diante desse cenário, é fundamental que empresas, gestores e colaboradores compreendam a importância de promover um ambiente de trabalho saudável e acolhedor. Em maio de 2025, entrou em vigor a nova ANR1 e agora as empresas brasileiras têm a responsabilidade de avaliar os riscos psicossociais dos colaboradores. No episódio de hoje, vamos explorar as causas, as consequências e, principalmente, as soluções para garantir que a saúde mental seja uma prioridade em todos os espaços de trabalho. Para falar desse assunto tão importante e atual, conversaremos com a Camila Basile. Ela, que tem uma bagagem de mais de 20 anos no mundo corporativo. Depois de exercer cargos de alta liderança, ela decidiu seguir um chamado mais profundo com a saúde mental. E foi o que impulsionou a nossa convidada para uma transição de carreira. É isso mesmo. Além de suas formações iniciais em economia pela PUC e contabilidade pela Escola de Negócios da Trevisan, ela se formou em psicanálise pelo Instituto Távola e fez pós-graduação em psicanálise e saúde pelo Instituto de Ensino e Pesquisas do Hospital Albert Einstein. Hoje, a Camila é psicanalista e atua em sua clínica em São Paulo e atende online também. Camila, seja muito bem-vinda. Que prazer receber você aqui no nosso RF Talks. Obrigada, Rê. Obrigada pelo convite. Na verdade, o prazer é todo meu mesmo. Foi uma honra receber esse convite e é um prazer imenso estar aqui com vocês, compartilhando um pouco de conhecimento também. Sou da pessoa que gosta bastante de ouvir, afinal é isso que faço na minha clínica, mas também é bem importante a gente dividir um pouco do conhecimento que a gente tem também e espalhar um pouco mais de saúde mental por aí. Gente, a Camila adora ouvir. Até brinquei com ela antes da gente começar aqui, que hoje ela ia estar do outro lado. Hoje ela ia falar mais do que ouvir, porque a gente quer ouvir a Camila falar que ela tem um monte de coisa importante e que com certeza vai contribuir aí para a nossa saúde mental. Camila, vamos começar com essa questão da transição de carreira. Como que foi isso para você? Como que você decidiu, quando você decidiu e por que você decidiu tomar esse passo, assim, essa mudança tão radical, né? Porque sair da área de finanças, né, contabilidade ali, economia, para ir para um outro lado de cuidar da saúde mental. Conta pra gente um pouquinho. Eu diria, Rê, que foi um processo, né? Não foi algo óbvio, mas foi um processo e um aprendizado durante esses 20 anos, né? Eu lembro que quando eu anunciei essa transição e o que eu faria, eu falava para as pessoas, contava, e até teve uma pessoa que falou para mim, mas como assim? Você vai deixar 20 anos para trás? E aí eu falava, não, mas eu não vou deixar 20 anos para trás. São esses 20 anos que me trouxeram até aqui. Então, eu diria que eu comecei com um percurso e uma busca muito por conhecimento e aprendizagem. O que me levou, por exemplo, a escolher economia,
eu diria que foram afinidades, né? Foram habilidades e a facilidade que eu tinha com números, enfim. Então, eu começo a minha escolha profissional nesse âmbito de finanças, né, economia. Eu lembro que meu primeiro sonho era ser colunista do Valor Econômico. Foi por isso que eu comecei, máximo! eu entrei na faculdade e eu falei, bom, agora, né, imagina, um dia eu vou estar lá escrevendo no Valor Econômico, e vou ter ali uma coluna e vou falar de economia. As coisas não caminharam por aí. E logo no início, eu comecei a trabalhar numa empresa de consultoria e auditoria, né? Isso me leva à minha segunda formação, que foi em contabilidade, né? Em sendo uma auditora, eu precisava ter essa formação em contabilidade. E aí, enfim, fui me formando. Essa busca por conhecimento, eu diria que essas empresas de consultoria e auditoria ajudam numa formação técnica muito grande, né? E no início da minha carreira foi isso que me instigava, né? Conhecer mais sobre a área financeira. Fui abandonando o sonho e depois eu vi que talvez não fosse para mim mesma essa história de ser colunista do Valor Econômico. E aí comecei a entender um pouco a minha carreira nessa área de auditoria. Entendendo essa área, depois eu comecei a sentir um vazio. E eu falava assim, gente, mas tá faltando alguma coisa. Porque enfim, eu vou nas empresas, eu conheço do negócio dessas empresas e eu começo a analisar os números, as informações contábeis e ver o que está dentro da norma, o que está fora da norma, e a gente emitia ali nossos relatórios. E aí eu começava, gente, mas ainda está faltando alguma coisa, né? E nessa busca do ainda está faltando alguma coisa, a minha primeira mudança e meu primeiro querer, assim, de mudança de carreira foi, eu acho que eu já sei o que é. Eu preciso entender que eu faço parte de um negócio. E para eu entender que eu faço parte de um negócio, eu não posso estar mais na auditoria, na consultoria, eu preciso ir para algum negócio em si. Foi quando eu fiz essa primeira transição, que saí da auditoria e fui trabalhar numa outra empresa de capital aberto, também na área financeira, mas que tinha um operacional muito grande, né? Era uma empresa voltada a serviços e o operacional dessa empresa era grande. E aí eu falei, bom, ótimo. Acho que agora eu piso um pouco mais no negócio, respiro um pouco mais de negócio, o que começou a fazer sentido. Em paralelo a isso, eu também já estava ocupando cargos de liderança, né? Diria que fui diferentes líderes, né? Quem estiver me ouvindo e que já foi algum liderado meu vai entender. Bom, a Camila que eu conheci era essa, ou a Camila que eu conheci era aquela, mas eu diria que foi uma evolução muito grande, né? No começo, por exemplo, na auditoria, a gente era obrigado a olhar muito para as questões técnicas da pessoa, conhecimento técnico, né? Conhecimento da norma. Então, as exigências eram basicamente relacionadas a isso, né? Inclusive, a gestão de pessoas era uma questão, mas não necessariamente era alguma coisa que era foco, né? Quando eu então, fiz essa transição para uma área que era de negócios, finalmente, a minha proximidade com as pessoas começou a ser um pouco maior, né? Mesmo porque quando a gente estava ali na auditoria, a gente rodava de equipe muito frequentemente. Então, hoje eu estava com uma equipe de X pessoas, aí na semana seguinte era uma outra equipe, na outra semana era outra equipe, e é difícil você conseguir fazer essa gestão com pouco tempo, né? Quando eu vou, então, para essa área de negócios e eu faço essa primeira transição de carreira, eu vejo que, olha, peraí, essa pessoa está aqui comigo há tanto tempo, e começo a entender o desenvolvimento das pessoas sobre uma outra ótica. E aí foi quando eu comecei a entender que eu podia contribuir
de uma maneira que era para além da técnica. Era para além de explicar, olha, um fluxo de caixa funciona desse jeito, você vai fazer isso, você vai ter que analisar isso, é para você acompanhar esses indicadores e, enfim. Eu comecei a olhar que eu podia causar impacto na vida das pessoas, mas de uma forma diferente que só a formação técnica, né? E aí eu tive a oportunidade, enfim, de acompanhar algumas carreiras e via como o amadurecimento das pessoas ia acontecendo desde a sua entrada até outros e outros cargos e outras promoções. E começou a fazer sentido para mim olhar as pessoas sobre outros fatores que não só indicadores. Né? E não só performance, e não só conhecimento técnico. E aí começou a fazer sentido para mim um outro tipo de olhar, um olhar mais aprofundado na gestão de pessoas. Mas em algum momento eu entendi que, puxa, mas tem coisa que eu não tenho ainda para conseguir lidar com tudo que acontece aqui dentro. Porque eu via que falava, gente, mas eu tô aqui, tô disposta, tô aqui preparando essa pessoa, tô aqui treinando, mas, puxa, por que será que ela não tá motivada? Por que será que as coisas não estão acontecendo, né? E aí eu via que tinha outros fatores que faziam com que as pessoas conseguissem evoluir ou não conseguissem evoluir dentro do ambiente de trabalho. E aí eu fui atrás dessas outras pessoas, enfim, desses outros fatores e fui tentar entender isso. Tive a oportunidade de fazer uma outra transição de carreira, atuando agora como psicanalista, que foi, gente, agora entendi. Tô num ambiente de negócios em si, mas eu acho que tem outro lado, que era o terceiro setor. Então, fiz uma outra transição para o terceiro setor, entendendo que, como sociedade, a gente podia contribuir um pouco mais, né? E entrei numa associação que foi uma experiência muito rica para mim, que era uma associação também voltada a uma filantropia na área da promoção e prevenção de saúde, né? Entendendo um pouco mais esses fatores de prevenção e como que funcionava a promoção da saúde, enfim. E foi quando eu comecei também as minhas formações e eu falei, cara, saúde mental é uma coisa que eu quero entender mais. Entender o ser humano é algo que eu quero fazer melhor. Entender esses comportamentos é algo que eu quero entender. Entender por que as relações funcionam como funcionam é algo que eu quero fazer. E foi aí que eu comecei a fazer, enfim, toda essa busca e todo esse conhecimento e esse aprendizado. E depois decidi, então, sair efetivamente do terceiro setor, abrir a minha clínica e hoje eu atuo só na minha clínica mesmo. Que legal. E eu acho que, assim, nessa sua trajetória, né, toda essa história aí... porque você sai de uma área de auditoria que é extremamente técnico e tenso também, né? Porque é um assunto muito delicado, né? Trabalhar com auditoria. E você foi fazendo essa transição de carreira. E tem uma coisa aí que eu acho que quebrou um pouco de paradigma também. Porque as pessoas têm muito receio de fazer transição de carreira, né? E eu acho que muito desse receio das pessoas, que é um pouco do que perturba a nossa mente, que essa transição, o que as pessoas vão falar se eu mudar agora? Então, às vezes as pessoas deixam de fazer o que ela quer pensando no outro, né? E a gente não vê com muita frequência as pessoas acima dos 30, por exemplo, fazendo transição de carreira, né? Hoje é até um pouco mais, mas antigamente isso não acontecia, meio que não era permitido ter esse tipo de comportamento, né? Teve alguma coisa nesse sentido para você, assim? A gente já se conhece, eu sei que você é uma pessoa que pensa muito, né? Acho que justamente por todo esse estudo que você, né, desenvolveu no seu bem-estar, né? Sem se preocupar muito com a opinião do outro. Mas como foi para você, assim, essas mudanças? Principalmente, acho que
dessa saída mesmo, efetivamente do mercado ali, financeiro ali, né, voltado para essa parte econômica, vamos dizer assim, e para essa área de saúde mental, nessa área mais humana, né? Você fez uma transição de exatas para humanas. Como que foi isso para você? Porque não faz muito tempo, né, que essa transição ocorreu. Eu diria que a primeira coisa que soa estranho mesmo é isso, é essa questão de ser uma área financeira para uma área que agora vai olhar para a saúde mental. E as pessoas falavam, mas como assim, né? Você analisava números, né? Como é que você consegue também ter o olhar para olhar outras questões que é do humano? E aí, no começo, eu brincava. Eu falava, então, eu sou ótima em analisar, né? Então, sim, antes eu analisava números e agora eu analiso outras coisas, né? Ligadas ao comportamento, ligadas a como a história da pessoa, por exemplo, se constituiu e se desenvolveu e por que ela se comporta e por que ela reage, por que ela toma as decisões que toma diante das coisas que as pessoas vão passando na vida. Então, esse senso analítico me ajuda muito hoje na profissão que hoje eu estou como psicanalista, né? E eu acho que, apesar de ser brusco, eu ainda entendo que foi gradual, né? Então, eu diria que todas essas transições e como que eu fui levando essa primeira transição de um olhar que era mais superficial e mais generalista para um olhar que era de negócio, depois um olhar que era mais para a sociedade e um olhar que vira para o ser humano, foi algo que me ajudou a ir conectando as coisas e entender, e eu acho que o que me ajudou e que me deu coragem era entender que eu não estava deixando nada para trás. Que não é porque eu faço uma transição de carreira que aquilo que eu fiz como carreira lá atrás não serviu, pelo contrário. Hoje, na minha clínica, me ajuda a ter uma escuta ainda mais refinada para todas as questões que as pessoas trazem, por exemplo, relacionadas ao trabalho, né? E eu consigo entender e escutar que não necessariamente aquele problema com o chefe é o chefe. São outras questões, também são outras questões. Pode ser, sim, mas não só isso, né? Então, a minha experiência no mundo corporativo hoje me ajuda muito na minha clínica. Então, eu diria que ir entendendo cada passo que eu dei na carreira me ajudou, ir elaborando mesmo, né? Eu fui conseguindo elaborar por onde eu passei, por que eu estava lá, o que eu estava buscando, depois o que eu buscava nesse outro lugar, e eu fui elaborando as coisas e entendendo que tudo foi uma construção, e não necessariamente algo que eu deixava para trás. Nossa, bacana. E você falou um ponto que eu acho que é o maior desafio, né? Entender se aquele problema é do trabalho, né? Do ambiente ali corporativo, ou se é uma questão minha que estou sendo abalada mais fortemente com a forma que o meu gestor, o meu líder, né, falou comigo, ou se realmente é uma questão mesmo da forma de liderar, enfim. Por que essas relações de trabalho são tão desafiadoras? A gente tem tempo, né? Temos bastante tempo, né? Se a gente pegar as pessoas mais jovens, ela tem uma outra consciência sobre o que significa trabalhar, né? A gente tem nossa geração tem outro tipo de consciência do que significa trabalhar. E se a gente fosse pegar mais antigamente ainda, seria mais forte, por exemplo, essa questão ainda de transição de carreira. Se você nasceu numa família de médico você deverá ser. Se você nasceu numa família de professor você será, né? Então, você vê que o que forma o inconsciente coletivo para cada geração vai ser diferente. E isso também vai impactar, né? A minha geração, principalmente, foi uma geração que entregava muito. Performance era, assim, a gente tinha diversos indicadores, todos eles monitorando performance e entregas e resultado, e o foco sempre foi muito esse.
Na medida que hoje entra uma geração que tem outras preocupações, que inclusive o trabalho não é a prioridade, diferente da nossa, que o trabalho sempre foi prioridade, a gente começa a ter choque nas relações. Né? E os choques que a gente ainda está aprendendo a lidar. Porque assim como a nossa geração tem algo a comunicar, e algo que é importante que outras gerações aprendam, a gente também tem que entender que essas gerações mais novas também têm algo a ensinar para a gente e a gente pode juntos construir algo que faça mais sentido para todas essas gerações. E eu diria que o outro fator, que esse eu acho que está em todos os âmbitos, não só nas relações de trabalho, mas inclusive impactando as nossas relações dentro de casa mesmo, enfim, no ambiente escolar, em qualquer ambiente, é a questão com a conectividade, né? Então, a gente está altamente conectado para tudo, né? Como que a gente hoje consegue, por exemplo, se relacionar sem estar junto? A gente podia estar fazendo isso, eu da minha casa, você da sua casa, num Zoom, conectadas e fazendo. A gente decidiu fazer essa troca presencialmente, o que torna ela mais rica, né? Mas hoje essa tem sido uma grande questão. Como que a gente, num mundo tão conectado, faz com que conexões para além das conexões que a gente promove online, via internet, como que a gente consegue colocar essas relações para funcionar ainda não estando fisicamente juntos? Esse tem sido, eu acho que, uma grande barreira que a gente ainda está aprendendo como lidar. Essa questão do home office, não home office, enfim, tem várias questões que a gente ainda está entendendo. O que prejudica, o que facilita, né? E é uma questão que realmente eu ainda como dona aqui da agência e que lido, né? Eu tenho aqui na agência, a gente tem alguns formatos de trabalho, então eu tenho colaborador 100% online, eu tenho híbrido e ainda é uma dúvida, eu acho, para as empresas, né? O que é melhor? É melhor o híbrido? É o melhor o presencial? Que é isso? Tem trocas que só o presencial pode promover, né? Em contrapartida, o home office, você tem que estar conectado o tempo todo, então qualquer mensagem que chega pode gerar um gatilho de ansiedade. Eu falo por mim mesma. Chegou uma mensagem, independente da hora, você fala, meu Deus, peraí, o que será que aconteceu? Né? Sempre gera esse gatilho. E a gente até viu um caso recente aí, que veio muito em alta a questão do home office, que foi o caso do Itaú, né? Que foi um caso, assim, muito divulgado na mídia. Como que você vê esse caso, por exemplo, entendeu? E aí eu digo tanto do olhar como dos gestores, né? Que estavam ali tendo, né? Que foi essa demissão em massa ali. Então, teve alguns pontos apontados por esses gestores e também do colaborador do outro lado, né? Que estava ali, né, fazendo clique. Então, assim, por mais que ele não tivesse ali trabalhando, talvez de fato, ele estava preocupado em estar conectado, né? Como fica a mente dessa pessoa, entendeu? Eu fiquei me perguntando, né? Porque se ela tá pensando nisso, então ela não tá trabalhando, mas tá... Como que tá a cabeça? Como ter isso? Como que foi isso? Como que você viu esse caso todo, assim? A pandemia mudou muita coisa, né? A gente, sim, teve oportunidade de começar a trabalhar de forma híbrida, enfim, usando o home office, mas ela impactou, eu diria, mais profundamente até. Então, considerando que a gente leva a nossa mochilinha, né, para o trabalho, eu diria que está todo mundo ansioso, está todo mundo ultra conectado e isso tem trazido outros reflexos, que talvez seja um pouco um distanciamento do trabalho, apesar de estar no trabalho. Então, apesar da pessoa estar conectada, que é um pouco que eu escuto dos empresários, enfim, dos gestores e líderes, apesar da pessoa estar conectada, ela não está trabalhando.
E, por outro lado, você vê os funcionários dizendo, não, mas eu estou dando o meu melhor, eu estou o tempo inteiro conectado, eu estou em casa, mas eu estou conectado, eu respondo, eu entrego, eu faço. Então, existe mesmo esse desencontro. Eu acho que é um grande desencontro, né? A gente não sabe efetivamente o que aconteceu na história do Itaú. Eu acho que tem sim os dois lados. Eu acho que tem sim gestores e líderes que estão sim preocupados com o resultado, que estão sim monitorando, né? Enfim. E a gente tem que entender que o líder, ele tem noção do trabalho que ele te passa e se vai ser possível ser feito no tempo que ele colocou ou não. Essa é uma verdade, né? E por outro lado, tem também o profissional que está estafado, as pessoas estão estafadas, né? Elas estão já estagnadas de uma maneira que tudo está virando um grande problema, uma grande questão, né? Então, eu acho que o que aconteceu no Itaú é uma oportunidade, eu vejo as coisas como uma oportunidade de uma revisão dos dois lados, né? O que o profissional pode fazer para estar mais presente no trabalho, né? E com isso a gente não está falando de trabalhar enlouquecidamente mais do que efetivamente as pessoas são contratadas para, mas está mais focado. A gente sabe que isso daqui é algo que tira o nosso foco, né? E vai, na verdade, colocando as tarefas que a gente tem para fazer ou dentro de casa, ou estudando, ou no trabalho para depois, né? A gente não tem o mesmo foco que a gente tinha antes da pandemia. A gente se perdeu um pouco nisso. Então, eu acho que é uma grande oportunidade do funcionário olhar aquilo que ele pode fazer de diferente e as empresas também olharem por que será que esse funcionário não está entregando mais como ele entregava? Será que existe alguma questão com a saúde mental? Será que existe algo que a gente pode fazer como instituição que vai contribuir para ele voltar a estar produtivo, para ele voltar a focar? O que causa esse desinteresse? É algo que vem da empresa ou é algo que está acontecendo na vida do funcionário? Né? Porque essa questão da produtividade, né, ela tá muito ligada à saúde mental. É isso que você falou. Tanto a conectividade, ela gera ali aquela desatenção, né, aquela quebra ali na produtividade. E, ao mesmo tempo, quando você tem questões pessoais, ela também afeta na sua produtividade, né? Então, assim, isso é um fato. E cada um tem a sua mochilinha. Adorei isso daí. Cada um tem a sua mochilinha. Como, no meio de tudo isso, como que a gente consegue encontrar, né? Como encontrar? Acho que fica essa pergunta. Como encontrar um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional? Eu acho que é entendendo que tudo tem importância, né? Não é só o trabalho que vai fazer com que você alcance os seus objetivos, que seja feliz e que vai promover conquistas e bem-estar, mas também não é só a vida pessoal. A gente tem que encontrar um peso para que as duas coisas façam sentido na nossa vida. Né? Tanto a vida pessoal é importante, e dentro da vida pessoal a gente está falando de família, a gente está falando de hobby que você queira fazer, a gente está falando de autocuidado, a gente está falando de efetivamente, às vezes ficar sem fazer nada, às vezes ficar curtindo a família, às vezes, enfim, ir atrás de um esporte, promover alguma coisa. Então, a gente sabe que a gente tem um tempo limitado a cada dia, são 24 horas, todo mundo conhece essas horas, né? Sabendo que o trabalho é importante e que você vai dedicar horas ao trabalho, o que fazer? O descanso também é importante. As nossas relações fora do trabalho são importantes. Não dá para dar peso só para uma coisa, né? Quando a gente se vê só com peso no trabalho, ou é possivelmente porque existe muita falta do outro lado, ou porque a gente
não quer olhar para as questões que são pessoais, e aí eu foco só nisso. E quando só o trabalho é relevante, significa dizer que as minhas frustrações vão estar só nesse lugar, né? Tudo vai virar uma grande questão no trabalho. Quando também só dou foco na vida pessoal, significa dizer que provavelmente eu vou estar estagnado dentro de casa. Que eu vou estar, efetivamente, talvez gritando com os meus filhos, eu vou estar enlouquecida com o marido, com a esposa, enfim, eu vou estar causando nesse ambiente. Então, é importante que não exista um foco único, né, da nossa energia, que a gente consiga entender que, bom, é importante, mas isso aqui também é importante, né? As duas, equilibrar isso é difícil, mas é possível, Onde que eu consigo ter conquistas? Consigo no trabalho, mas que conquistas eu posso ter na minha vida pessoal? Né? Poxa, tem relações que não são tão bacanas. Será que seria uma conquista eu focar em dedicar essas relações? Né? Nossa, eu tenho poucos amigos. Você tem poucos amigos? Você está focando muito no trabalho? Coloque-se metas ali também de falar, não, eu quero ter mais amigos, né? O que eu posso fazer para ter mais amigos? Bom, eu vou começar a ir em encontros, eu vou começar a conhecer meus vizinhos, né? A gente parece, né, principalmente quem mora em prédio, a gente mal conhece os vizinhos, né? A gente está o tempo inteiro conectado no celular, pensando em dar resposta para o chefe, pensando... Então, o foco está muito nisso. Por isso que as questões estão cada vez mais difíceis no trabalho, porque o foco está muito nisso. E a gente esquece das outras áreas da nossa vida. E você falou uma coisa que é verdade. A gente pega o elevador, você entrou no elevador, né? Eu moro no 21º, então... É muito legal, às vezes, você parar e observar, né, as pessoas, né? Então, você pega o elevador, aí você já começa lá, né? No meu caso, já tô ali no telefone, é isso. Respondendo, porque eu quero adiantar as coisas, porque eu vou pegar o carro, você dirigindo, então eu vou adiantar. Aí entra o outro, te dá bom dia e já pega o celular. Aí eu entro outro com o filho aqui que tá levando na escola e também tá no celular. É isso. Aí às vezes a gente não conversa com o vizinho, não sabe. No máximo você dá um bom dia, mas você não sabe o que tá passando por aquele vizinho. E às vezes você pode até apoiar em alguma coisa, né? É assim, e eu acho que. Eu falo por mim, né? Eu sou a pessoa que eu preciso estar com tudo muito planejado, porque senão as coisas saem ali de rota. Eu tenho essa dificuldade, por exemplo, do não fazer nada. Eu sou uma pessoa... Descansar é como se... E descansar não é estar no celular. É isso. Descansar a mente, né? Eu tenho essa dificuldade, né? Se deixar, eu fico aqui na agência das 7 da manhã às 11 da noite. Mas isso não significa que eu não quero estar com a minha família. Isso não significa que eu não quero estar com a minha filha, com os meus amigos, enfim. Mas o trabalho, ele também envolve a gente. E a gente tem que se organizar, criar uma agenda, né, de trabalho ali, onde... Isso aqui precisa ser hoje. Porque eu acho que nesse mundo que é tudo imediatista, tudo para ontem... A gente vai entrando num bololô ali, que quando a gente vê, a gente quer entregar tudo pro dia seguinte, sendo que eu podia entregar daqui 2, 3 dias. Porque não tem essa urgência. Aí, quando a gente para e pensa, essa urgência foi exercida por nós mesmos, entendeu? Então, às vezes, eu preciso colocar alguns bloqueios ali, né? Então, tal dia eu já tenho que me programar, porque esse horário eu vou para academia, esse horário eu vou jantar com a minha filha. Eu vou fazer janta assim, assado, e vai levar mais tempo. Então, eu acho que é uma forma também, né, da gente conseguir ali manter esse equilíbrio, né? E eu acho que você fala algo muito importante, né? A gente tem a sensação de trabalho feito quando a gente saiu do trabalho com todos os e-mails respondidos e com tudo que era preciso ser entregue, sem conseguir identificar efetivamente aquilo que é urgente. Tudo virou urgente. Com o celular, tudo virou urgente. Se você não responde a mensagem imediatamente, mas peraí, você leu e não respondeu a mensagem. Gera uma cobrança, né? Gera uma cobrança, né? E tem pessoas que até já desativaram esse negócio de ler a mensagem, né? Eu não desativo, não. Pode ser que eu li a sua mensagem
e lide com isso, com a questão de, em algum momento eu vou conseguir responder. Agora eu não consegui, mas em algum momento eu li, e para que eu entenda se é algo urgente para eu responder ou não, eu preciso ter lido. Então, é natural que a gente vai ler a mensagem e não vai responder imediatamente, né? Porque eu estou aqui classificando o que é importante ou não de ser entregue e respondido hoje, né? E com essa questão da gente ter o tempo inteiro... eu brinco que às vezes é assim. A gente quer resolver tudo para velha história do comigo não morreu. Você vai disparando um monte de coisa para várias pessoas e comigo não morreu. Pronto, vou para casa, agora eu posso descansar. Será que você não conseguiria descansar entendendo que amanhã eu vou fazer isso daqui? Hoje eu entreguei aquilo que era prioridade. Amanhã isso daqui torna uma prioridade. Eu vou fazer isso e eu não preciso fazer tudo. Tudo. Né? E isso também serve para as questões da casa. Será que você precisa fazer tudo sempre, né? Até a pouca coisa do... Será que a louça precisa estar lavada hoje? Você está muito cansado? Será que precisa hoje? Será que não dá amanhã? Será? Será que isso vira uma grande questão? Vamos trabalhar, então, essa grande questão. Por que você não consegue fazer isso? Por que você não consegue deixar num outro dia para fazer? Eu vejo as pessoas, elas não têm nem cabeça para entregar uma tarefa, algum trabalho. E elas estão lá. E vão ficar lá horas e horas, mas desliga um pouco. Amanhã, quando você tiver dormido, tiver descansado, eu tenho certeza que vai demorar 10 minutos. Hoje demoraria 2 horas. E a gente não desliga até ter essa sensação de tá tudo respondido, né? É isso mesmo. E acho que por conta de todos esses comportamentos, veio aí, né, essa nova lei, a NR1, que prevê, né, essa relação com a saúde mental. Como que você enxerga essa nova lei, né, essa nova exigência? Como que você vê isso, né? Porque o porquê que precisou dela acontecer, né? É legal retomar um pouco. A NR1 já existia, né? Na verdade, ela trata de acompanhar a saúde ocupacional, no geral, no trabalho. E se a gente for retomar como histórico, em 1970, o Brasil foi o campeão de acidentes no trabalho, né? E o que eram os acidentes no trabalho? Principalmente aqueles ocasionados por alguma questão que era física, né, do profissional, enfim. E aí começaram-se a criarem, né, as normas as NRs, né, e a NR1 vem, então, para monitorar e gerenciar esses riscos ocupacionais. Que antes dessa nova atualização, que saiu agora e entrou em vigência em maio desse ano, mas elas monitoravam os riscos físicos, biológicos e químicos do trabalho, e não tinha como ser diferente que agora ela começasse a também exigir o acompanhamento, o monitoramento e a mitigação desses riscos também voltados à saúde mental, né? A gente vê, em 2024, a gente teve quase 500 mil de afastamentos do trabalho por conta de problemas relacionados à saúde mental. Então, assim como a gente em 1970 foi o campeão de acidente de trabalho, hoje a gente vê que existem outras formas de acidente de trabalho, que é a saúde mental. Então, eu acho que foi um passo muito importante que a gente dá para fazer o acompanhamento, o gerenciamento desse novo risco, que é hoje, inclusive, um risco que tem muito afastamento e por esses afastamentos, inclusive, impactando financeiramente, né? Tanto as empresas, quanto também se a gente vê quem arca com esse risco, né? Com esse custo, que é o INSS, por exemplo. E esse risco não é só para colaborador, né? A gente vê muitos... eu digo, o colaborador, a gente tem o colaborador final, a gente tem líderes, a gente tem gestores, a gente tem donos, né, de empresas também sofrendo com isso, né? Então, eu acho que mescla muito daquilo que você falou, né? Como que tá esse equilíbrio, né? Será que a gente está deixando a nossa
vida pessoal de lado, colocando a força no trabalho, né? Eu acho que é essa questão que você falou, né? Às vezes tem muita gente, eu já vi isso acontecer, que em alguns momentos, né, em algumas relações de trabalho que eu já tive, tinham pessoas que elas estavam totalmente mergulhadas no trabalho, e depois eu fui entender que era porque tinha questões em casa, que a pessoa queria, era uma fuga, né? Mas não é o melhor formato, né? Não. E o que você falou, eu acho que a gente vê pouco as pessoas falando, né? Que a gente tem empreendedores sofrendo muito com a saúde mental também, né? Porque não é só quem contrata que é responsável pela saúde mental. A gente tem que entender que a principal responsável, por exemplo, da saúde mental da Camila é a Camila. A principal responsável pela saúde mental da Rê é a Rê, né? Assim como os funcionários também. O principal responsável pela saúde mental de cada um somos nós mesmos, né? É lógico que o ambiente de trabalho, ele precisa ter um olhar com cuidado, sim, para o profissional, mas também com cuidado para quem está contratando também, né? Esse cuidado e essa oportunidade que a gente está tendo agora de revisar tudo aquilo que a gente pode fazer é também para o empreendedor. Ele precisa ter esse cuidado. E o que são, Ká, esses riscos psicossociais? Então, a NR1 inclui, né, o monitoramento agora dos riscos psicossociais. Essa definição ainda não está clara, não tem uma definição única que o mercado está usando, mas a gente pode entender como riscos psicossociais todos aqueles riscos que podem impactar negativamente a saúde mental dos profissionais e que vão contribuir para, por exemplo, algum tipo de afastamento, né? Tá, é isso. Acho que são muitos cuidados, né? E é uma né, uma nova lei, né? Uma nova reformulação ali da lei que tá todo mundo aprendendo, né? Eu fui recente aí na CONAR. Eu falei assim, nossa, eu nunca vi tanto stand voltado para a saúde mental. Então, era aplicativo, era um plano de saúde, era um programa de treinamento. Muitas empresas, inclusive pequenas mesmo, aqueles stands menores, mas assim, mais de 30. Assim, tinha um corredor, tinha muitos, e todos voltados para a saúde mental. Ainda até brinquei com o Lucas, que estava comigo, que isso aí ela era bombardeada, né? Vem aqui. Nossa, a minha saúde mental aqui já tá ficando Também ruim. é muita informação. Porque é muita informação. Eu já não sabia mais que informação consumir, né? Mas que eu acho que ainda tá uma dúvida muito grande, né? Até que ponto, né, a empresa ela pode contribuir e até que ponto ela para e é responsabilidade do colaborador, né? Então, vamos Como falar que é isso na prática? Vamos falar um pouco de quais riscos, né? Exemplos agora dos riscos, né? A gente está falando, não sei se a gente vai poder falar de se vão cortar, se o algoritmo vai cortar isso, mas a gente está falando dessas questões relacionadas ao assédio, a gente está falando de um ambiente que é um ambiente que a gente conhece como tóxico, apesar de que a gente vem normalizando muito, tudo é muito tóxico, né? A gente precisa conseguir separar o que é isso. A gente está falando de talvez uma baixa remuneração, uma jornada ou falta de remuneração também, uma jornada de trabalho excessiva. Todos esses, por exemplo, são riscos psicossociais. A gente está falando de afastamentos por depressão, a gente está falando de a empresa não ter uma área de descanso. Todos esses riscos agora se tornam riscos psicossociais que precisam ser acompanhados e monitorados. Quem que vai fazer isso? Quem que é responsável por isso? Todo mundo é responsável por isso. Primeiro que essa avaliação
ela pode vir de um questionário que é respondido pelos próprios colaboradores. Então, são eles que vão dizer, olha, aqui falta um ambiente para eu descansar. Esse é um risco psicossocial. Aqui eu sou obrigado a trabalhar mais do que as horas extras que são permitidas pela lei. Então, aqui, olha, acontece isso. Esse é outro risco psicossocial. Aqui tem uma área específica que as pessoas têm muito medo do gestor delas. Bom, aqui é outro risco psicossocial. Até um ambiente com muita fofoca é um risco psicossocial, né? Então, a primeira responsabilidade começa do colaborador identificando isso. Depois a gente tem a responsabilidade de quem vai monitorar esses riscos, porque vem os profissionais e dizem, a partir de um questionário, né, que a empresa pode aplicar, dizendo, esses aqui são os riscos. Aí vem o RH ou algum gestor que é colocado, né, para monitorar esses riscos, que vai ter que colocar as ações práticas do que a empresa vai fazer para mitigar esses riscos ou para eliminar esses riscos. Então, é como uma matriz de risco mesmo, um PGR, um Programa de Gerenciamento de Riscos, que ela vai identificar os riscos, vai classificar se o risco é alto, médio, baixo, e vai colocar as ações para mitigar ou para eliminar esses riscos, né? Isso vai ser monitorado, essas ações que podem ser... Quais ações? Vai depender de qual risco, de qual área, mas a gente não está falando só da palestra no Setembro Amarelo, né? A gente está falando agora de ter desenhado ações mais práticas e linkadas a cada risco. A gente pode estar falando, sim, de treinamentos, a gente pode estar falando de incluir, talvez, um tempo a mais de descanso, se a gente está numa área, por exemplo, aqui a gente não tem tanto trânsito nem tantas coisas, mas se a gente está numa área, num território em que o trânsito deixa todo mundo enlouquecido, a gente talvez está falando de ter uma janela de trabalho que é mais flexível. Então, porque tem isso, a pessoa não chega às 8 horas da manhã, ela é penalizada. Poxa, isso está causando um risco psicossocial. A gente está falando talvez de colocar um canal de denúncia, né? Incluir um canal de denúncia para que as pessoas se sintam confortáveis de apontar aquilo que acontece no ambiente, garantindo que o ambiente não vai ser algum ambiente que seja mais opressor ou estressante ou assediador mesmo, né? A gente está falando de treinamento para os líderes, né? Eu acho que líder é uma grande questão, né? E uma série de outras ações que cada empresa vai entender, não vai ter uma cartilha, né? Então, eu diria que a primeira coisa a se fazer é o levantamento do risco. Que risco existe para cada empresa? Porque não é algo muito óbvio que todas as empresas são tóxicas, então todas as empresas têm que dar um treinamento. Né? A gente tem que falar de comunicação não violenta. Não é óbvio assim. Cada empresa vai ter o seu risco. Então, o caminho, na prática mesmo, é esse diálogo mais aberto, eu acho, né? Com os colaboradores e entender, no geral, né? O que a empresa pode contribuir de alguma forma, né? Bacana. E como a gente reconhece o adoecimento aí desse funcionário, ou até mesmo de nós mesmos, né? Porque às vezes a gente tá doente e a gente não reconheceu isso. Porque, de novo, a gente tá tão envolvido no trabalho que a gente não consegue olhar pra gente. Como que a gente reconhece? Quais são os sinais, os sintomas? Eu acho que a gente pode separar os sinais. A gente pode ter sinais que são físicos, né? Sinais físicos... falta de apetite, ou o contrário, uma compulsão que você não sabe de onde vem, uma compulsão alimentar que você não sabe, né, surgiu e que você não sabe de onde vem. A gente está falando de sono, uma pessoa com muita insônia,
né? A gente está falando, talvez, inclusive nessa parte física, de questões que são dores mesmo, dores musculares, articulares, e que você, nossa, tô toda hora com uma dor, uma tensão, né? Então, a gente tem as questões que são físicas, a gente tem as questões que são emocionais. Irritabilidade, alteração de humor, ou quando a gente se sente muito apático. Então, nada mais faz ou você ficar muito feliz ou muito triste, ou nada acontece. Tudo que acontece, na verdade, nada tem uma reação, né? A gente consegue identificar nas pessoas que trabalham ao nosso redor alterações. A gente sabe como elas são e sabe quando alguma coisa está acontecendo. No geral, o que a gente fazia antes era talvez ignorar, né? Algumas pessoas, sim, chamavam para conversar, mas, no geral, a gente pensava, é alguma questão pessoal, eu não vou falar sobre isso, né? E eu acho que grande parte do que a gente tem que olhar hoje, a partir da norma, e que fez a gente refletir, eu preciso, como empresa, né, não só empregador, mas eu preciso, nessas relações de trabalho, dar alguma resposta ao sofrimento. Mais quietinho, e não é assim, né? É uma pessoa que lá vem, ela é super expansiva e ela tá uma semana chegando e ficando lá na dela. Qual que é a resposta que eu dou a isso, né? Gestor, o que você está fazendo com isso? Isso vai ser algo importante de ser monitorado, né? O que os gestores estão fazendo quando eles veem em sofrimento, né? E algo que a gente precisa garantir não vai dar para ignorar agora. Agora, não vai dar para entender que é só uma questão que é pessoal. A gente já concluía isso rapidamente. É uma questão que é pessoal, deixa a pessoa, ela vai resolver, daqui a pouco ela melhora. Agora não vai ser mais assim. A gente vai precisar entender se essa é uma questão pessoal, a gente vai precisar contribuir, um líder contribuir para isso. O que a gente pode fazer como empresa? Você está passando por essa questão, o que eu posso fazer como empresa? Né? Adiantar umas férias, ou efetivamente, enfim, essa semana eu trabalho de casa. Como que a gente consegue, como empresa, contribuir? Porque é um grande ecossistema, né? A gente está com a nossa mochilinha, não tem como deixar ela em casa, né? Não tem como, das 8 às 18, a gente entender que aquele é só um profissional, que ele não tem a vida dele, né? Então, eu acho que a grande resposta é essa. Como que a gente está dando resposta ao sofrimento que a gente vê? E como identificar, por exemplo, com colaboradores que são 100% remoto, né? Então, assim, eu falo isso, né? Eu tenho né, que a gente, né, algumas pessoas que desenvolvem trabalhos, né, para agência e que estão em outros estados, por exemplo. E você não fala o dia inteiro com a pessoa, porque, né, ela tem lá o job dela, ela tem ali o prazo para ela entregar e tá tudo bem, né? Como que identifica? Porque eu acho que é talvez o mais desafiador. E aí é um desafio dos líderes mesmo, né? Porque a gente costuma, por exemplo, fazer várias reuniões one-on-one, né? Para falar de questões e de entregas. Talvez a gente tenha que incluir 10 minutos, 15 minutos a mais, com algumas ações para entender como que a pessoa chega naquela reunião, né? Então, olha, os 10 primeiros minutos da reunião vai ser para a gente falar de como a gente chega, como foi o final de semana, como que... e isso, lógico, cada um vai responder no seu limite. Uhum. Se a Camila não quiser falar, olha, meu final de semana, eu fiz isso, saí com a minha filha, com meu filho, com meu marido, eu fiz... Tá tudo bem, não é nesse nível que a gente está falando para chegar. Mas é talvez de ter um olhar para aquela pessoa como pessoa, né? Eventualmente, de vez chegar na reunião e falar assim, ok, você conseguiu, a tarefa é essa, você entregou, você pode parar e perguntar para a pessoa, o que você
sentiu fazendo essa tarefa? Quais foram os desafios que você identificou para fazer essa entrega? Incluir perguntas que sejam mais relacionais nesse ambiente, né? Então, eu estou aqui de frente com a câmera, mas tem algumas conexões que a gente pode fazer que dão mais ar de... Ah, tem uma pessoa aqui. Peraí, ela tá perguntando como eu tô. Meu Deus, ela tá perguntando como eu tô. Ela tá perguntando... Olha que pergunta diferente. Como você se sentiu para fazer essa entrega? No começo pode parecer estranho, mas é nesse primeiro contato que é mais relacional e menos checklist de performance, entregas e prazos, que talvez a gente consiga uma conexão maior, né? Porque realmente quando a gente fala desse formato híbrido, quando a gente fala do home office, vai ser alguma coisa que vai ser mais difícil, mas que por isso que eu volto, os líderes vão ter que estar preparados para fazer perguntas que sejam mais relacionais. E às vezes, numa resposta que a pessoa deu um pouco mais seca, que não significa que talvez ela não queira te responder, mas talvez ela não queira falar sobre aquele assunto, porque algo está acontecendo, né? Eu tenho uma relação, assim, com os colaboradores que estão à distância muito legal. No one-on-one, que a gente tem até um recente com uma colaboradora que é dessas que não está fisicamente, né, na agência, enfim. E ela até comentou, ela falou assim, é muito legal saber que você quer saber mais da minha vida, se preocupa comigo. E eu acho que é isso, né? Que acho que nas relações de trabalho a gente perdeu um pouco disso, né? Quem é a Camila? O que tem por trás da Camila, né? Ao mesmo tempo que, aí falo, né, como dona de empresa, é importante que essa produtividade não caia, mas é importante também saber quem é a Camila. Será que a Camila não está passando por um desafio hoje? E isso é legal porque já aconteceu, né, contando um pouquinho de casos aqui, né, que acho que é legal a gente ter essa abertura para que quem esteja assistindo, né, a gente consiga mais tranquilamente, porque todos nós temos as nossas questões, mas já aconteceu de colaborador me chamar e falar, olha, hoje eu não vou conseguir entregar como eu gostaria, porque aconteceu isso na minha família. E quando eu recebi, né, essa mensagem, enfim, uma vez era um colaborador há pouco tempo ali na agência, um contato online, eu fiquei feliz, na realidade, assim, obviamente não feliz pela situação, mas feliz com a abertura que essa pessoa se sentiu comigo. Não, que legal, porque se sentiu à vontade em falar, em compartilhar. E o legal, assim, que a gente entenda é que não haverá produtividade se as pessoas não estiverem bem. Não vai haver. Eu lembro, né, nesse percurso todo de carreira que eu fui fazendo, eu lembro como era uma questão para mim eu ir ao médico. Porque eu tinha enraizado dentro de mim que das 8 às 18 eu era a profissional. E tocava o meu telefone para questão pessoal, era uma dificuldade para mim atender, né? Então, não tem como desligar. Não vai ter como desligar a Camila mãe, a Camila esposa, a Camila que tem outras questões fora desse horário, né? E foi algo que eu fui entendendo, na verdade, com o tempo, né? Hoje eu acho que os mais jovens vão achar que é um grande exagero essa questão do, nossa, mas ela não saía para ir no médico? Não saía para ir no médico. Assim, era surreal, assim. Então, eu acho que isso é muito importante. Não haverá produtividade se as pessoas não estiverem bem. Então, às vezes, sim, a gente vai ter que remanejar entre as pessoas que conseguem trabalhar, aquela entrega que era importante, e a pessoa não vai conseguir entregar naquele dia. Mas que, quem sabe, quando você precisar também uma outra vez, ela vai estar 1000%, vai topar fazer mais e vai topar entregar mais. Eu acho que o que a gente tem que tomar, aí pensando na empresa como um cuidado, com que frequência isso está acontecendo,
Para ver até que ponto realmente aquilo faz sentido, porque a gente também vê muitos casos, né, de pessoas que usam disso para, de fato, não produzir, né? A gente Essa também, é uma questão, porque... E até... Desculpa, né, te cortando, mas fala. assim, só complementando. E até a parte de saúde mesmo, né? A gente vê pessoas aí que entregam um atestado, aí fica, daqui a pouco ele volta, entrega outro atestado, e que entrega outro atestado, e assim vai, daí quando você vê a pessoa já tá, tipo, 4, 5 atestados em poucos meses, né? Também tem essa questão. Tem, e você ter um olhar mais humano para uma pessoa, ela não pode desmotivar todas as outras, né? Porque até os próprios colegas começam a trazer isso como uma questão. Ah, mas ele nunca consegue trabalhar. Ah, mas sempre sobra para mim. Poxa, eles mesmos cobram, né, para que os líderes e os contratantes façam alguma coisa com essas pessoas. Então, eu sempre falo, dentro do ambiente corporativo dá para ajudar em muita coisa, mas nem tudo é possível de ser trabalhado no ambiente corporativo. Nem tudo. Porque se tem algo mais enraizado na pessoa sobre o trabalho, tem gente que encara o trabalho como uma grande exploração. Essa pessoa não vai mudar dentro de um ambiente corporativo, sozinho dentro desse ambiente corporativo, essa crença. Vai ser muito difícil trabalhar essa crença com alguma ação. Essa pessoa tem que levar essas questões para terapia, para entender o porquê que ela acha que é uma grande exploração. Será que é uma grande exploração? Se fazer perguntas. Então, tem coisa que vai ser possível ser trabalhada no ambiente corporativo, só que tem coisas que não vai ser possível. Aí sim chega olha, aqui foi possível trabalhar, eu entendi o atestado, é isso, e tem coisas que não vai ser possível. Legal, Ká. E aí, pra gente finalizar o nosso papo, porque se deixar a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Vai ter que vir outras vezes, porque eu já gostei de uma pauta aí dessa parte de motivação. Vamos vir outras vezes. Mas, na prática, se você puder, né, dar algumas dicas, tanto para os profissionais em gerais, empresários, líderes, enfim, que dica que você pode deixar para eles? Eu diria para os líderes, formem-se, né? No sentido de conhecer, ter formação que te ajude a conhecer mais das relações humanas. Eu sei que terapia não é para todo mundo, mas eu diria, façam terapia, porque grande parte daquilo que está complicado nas relações é algo que a gente não entendeu em nós mesmos, né? É algo que o funcionário ou um líder te disse que você não conseguiu absorver porque é seu. Às vezes ele não te falou nada demais. É você que não está conseguindo lidar com essas questões. Então, como dica para os líderes, estejam melhores preparados. Eu acho que tem sim, até quando eu olho para a minha carreira e quando, exercendo esse papel de líder, tinha sim espaço para que eu pudesse crescer como líder. Eu acho que existe esse espaço para todos, né? Sejam profissionais, ou sejam contratantes, ou sejam líderes, enfim. Busquem um equilíbrio. Trabalho não é tudo, apesar de ser muito importante, apesar de, sim, dentro do trabalho, a gente ter conquistas que são muito importantes para o nosso ego, para a nossa autoestima, enfim, que vão trazer muitas conquistas, mas busquem o equilíbrio, que trabalho é importante, não é tudo. Vida pessoal também é muito importante. A gente tem que olhar com mais carinho para a gente mesmo. A gente se esquece. A gente confunde aquilo que a gente entrega com quem a gente é. A gente é mais do que aquilo que a gente entrega. Então, não adianta eu estar no trabalho entregando e ser a profissional que leva vários elogios e chegar em casa e descontar em todo mundo.
a gente é mais do que as nossas entregas. Somos mais do que isso. Então, buscar o equilíbrio. E a gente tem que tentar desconectar. Desconectem-se, né? Tenham momentos para si, né? Não precisa ser escutando um vídeo, vendo o celular, vendo a televisão, enfim, desconectem-se. Né? A gente tem meditações, a gente tem várias formas de cada um se conectar. Às vezes é um banho mais demorado, às vezes tem gente que gosta de velas, tem gente que gosta de um som, uma música. Tenham, sim, esses momentos. Então, se é preciso se organizar e colocar na agenda, coloque na agenda esse compromisso com você mesmo. Bacana, bacana. Vou pegar algumas dicas, hein? Ká, obrigada por ter vindo, ter compartilhado um pouco da sua experiência com a gente. Foi, assim, um bate-papo riquíssimo. Eu tenho certeza que você vai ajudar, né, muitas pessoas com esse seu relato, com essa sua experiência. E já fica aqui o convite para um próximo bate-papo. O RF Talks estará sempre de portas abertas para você. Sinta-se em casa. E venha falar mais vezes com a gente. Obrigada. Que a gente precisa ter mais papos como esse. A gente precisa... Adorei muito. Falei bastante, apesar de ser a ouvinte. Eu prefiro ouvir, mas eu gostei muito de estar aqui. Foi um prazer. Passou rápido. Gente, passou muito rápido. Você preocupada com o tempo, hein? Falei, gente, vai demorar 15 minutos. Eu sou uma pessoa super objetiva. Como assim? Eu gosto de ouvir as pessoas. Mas demorou mais do que uma sessão de análise. Foi isso. Agora, Ká... gente, a Ká, ela faz uns conteúdos muito bacanas, né? Até falei pra ela, olha, tá faltando compartilhar mais conteúdo aí, porque assim, eu sou uma pessoa que consumo muito o conteúdo, seu conteúdo, e acho que tem mais pessoas que podem consumir o seu conteúdo, pode ouvir um pouco mais, pode refletir um pouco mais sobre os comportamentos, né? Então, deixa pro pessoal os seus contatos, o seu canal, enfim. Verdade. Aproveita o seu momento que você está no RF Talks, um lugar onde o marketing acontece, e faz seu marketing aí. Tô aprendendo marketing com a Rê ainda, gente. Mas, enfim, eu tô nas plataformas, né, nas redes sociais, Camila Basile PSI, PSI, o pessoal acho que vai colocar aí. E, enfim, tô disponível, me mandem mensagens, a gente pode... né, ter trocas, bate-papos, enfim. Obrigada, Ká. Obrigada mesmo. E que venha aí os próximos episódios. Não se esqueçam de se inscrever no canal, né? Compartilha esse nosso bate-papo que foi tão gostoso, tão rico, né, em conhecimento. Compartilha com aquelas pessoas que você conhece, porque acho que foi um conteúdo que é para ser disseminado por aí. Muito obrigada. Obrigada. E foi até um prazer. o episódio. Tchau, tchau.